Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan São Motos. Avenida Ipiranga 8113 e Ceará 370. E GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Confira aí os destaques do programa de hoje. Em jogo, treino no centro de treinamentos, o Inter faz 9-1 no time dos sindicatos. Paulo Guerreiro foi liberado para resolver questões particulares e não participou desse jogo-treino. Renato, em entrevista, diz aprender com os mais novos no curso da CBF. Goleiro Júlio César diz que seu diferencial foi aprender a jogar com os pés na Europa. O goleiro, né? Júlio César, porque o jogador joga com os pés, evidentemente. Para tratarmos desse e outros assuntos, hoje comigo, grande Cláudio Beira, presidente. Tudo saudade bem? de ti. Pois é, tempo que não tem nos aqui. visitado. Embora por aí, pelo litoral, nos encontramos sim, bastante. Litoral. Maurício Silva, horas que eu não vejo, né, Maurício? Serginho Vasco também. E Gustavo Schmidt. Agora tudo tranquilo. Que alegria, hein? Que alegria. E bom, você nos assiste nos canais 24, 524 da NET para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul. Mas para o mundo, vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais. Nosso Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e também no Facebook. Facebook, inclusive, você participa fazendo o programa conosco, mandando sua mensagem, fazendo sua crítica, sua pergunta. Importante também você compartilhe, peça para que seus amigos compartilhem. Afinal de contas, estamos aí há pouco mais de 7 meses no ar com a nossa RDC TV, uma emissora genuinamente gaúcha, focado no Rio Grande do Sul, com todos os assuntos locais. Também o nosso WhatsApp para você participar e fazer o programa conosco pelo número 51, código de área, 998 15 9990, 998 15 9990. Nosso Dois Toques para cima, o Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 60 anos, nossa força é tradição. E GBOX, que é o seguro e garantia para a sua família. Masal e Siemens, tudo bem, tranquilo? Já se encaminhando já para a Expo Inter, embora faça alguns dias. Temos agora a Expo Direto. Ah, Expo Direto, nem Mânica. Nem Mânica lá. Vamos. E Cadu, e eu vou dar um puxão de orelha no meu pessoal de marketing lá, que não te mudou ainda, não mudou a data. O Masal está com 65 anos. Nossa, rapaz! Eles, a culpa não é tua, deve ser do meu pessoal de marketing lá. Então, que eu vou... 65 anos. Mas o Cláudio não foi o fundador, né? Guria desse jeito. Foi o fundador. Não. E da Siemens também, né? Do sindicato também, né? O sindicato até poderia ser, porque o sindicato tem 40. Então, Mas alta não, aí tá Não, todo mundo gosta de mentir a idade e dizer que tem medo. No caso da Masal, é o contrário. Quanto mais credibilidade, claro, é que eu também digo. Nós vivemos num país que a média de idade das empresas é 1 ano, não chega a 1 ano. Uma empresa, quando chega a 65 anos, tem que ser... É uma data que tem que ser comemorada. Isso que eu sempre digo também, digo em relação ao GBOX, que são mais de 100 anos, né? Uma empresa que se mantém no mercado, sendo centenário, chegando, né, quase ao centenário, não precisa dizer. Ela já diz, ela própria diz o que é. É verdade. O Cláudio, eu vou cobrar agora, quando ele falar isso aqui no próximo programa que eu estiver aqui, eu vou dizer, não, é 65, pode deixar que agora. Agora está corrigido. Me defende. Cadu, para pegar o gancho, os clubes de futebol têm mais de 100 anos por não serem empresas. Bom, é uma boa discussão essa aí. Mas o que não está se discutindo, que é uma realidade, é o fato do Grêmio, né? O tricolor gaúcho, que tem a defesa menos vazada no gauchão, também, né? É o menos vazado no futebol brasileiro e o ataque mais positivo. Mas em relação à defesa, o repórter Pedro Oliveira nos conta esses dados. Já com 4 vitórias em 2019, o Grêmio assumiu a primeira colocação do Campeonato Gaúcho e nunca mais largou. O tricolor tem 17 pontos e o excelente início de temporada, que já conta com título, é incontestável. Sim, a gente sabe que o professor conta com todos os jogadores, né? Então, desde o ataque até a defesa, né? A gente tem um sistema de jogo para jogar, então creio que a equipe toda está de parabéns. O Grêmio já disputou 6 partidas no Campeonato Gaúcho. A última vez que sofreu um gol foi na segunda rodada contra o Aimoré. Ou seja, já são 450 minutos sem sofrer gol. Sabe o que significa todos estes números? Que o Grêmio só sofreu um gol na temporada de 2019. Isso dá para o tricolor a defesa menos vazada do Campeonato Gaúcho de 2019. Isso demonstra
a qualidade dos jogadores, né? Os que vêm jogando, independente da rotação que o professor Renato tem feito. Acho que todos que têm entrado muito bem, têm feito grandes jogos. Um dos destaques deste início de temporada é o zagueiro Paulo Miranda. Ele que teve um 2018 fraco, vencendo uma peça-chave da defesa gremista. E o Paulo tem tido um início de ano muito bom. Acho que é um cara extremamente profissional. Conheço há pouco tempo, mas tenho visto o empenho dele, a dedicação, e tem colhido já os frutos dentro de campo. Acho que nesse jogo de domingo, mais uma vez, fez um grande jogo, acho que muito seguro. Outro ponto forte do tricolor é o ataque. Já são 21 gols marcados nesta temporada, uma média de 3 bolas na rede por partida. Este número é o 4º melhor de todo o Brasil, só perde para Santos, Bahia e Ferroviário. E é uma junção. Acho que a defesa estando bem tem a colaboração do ataque, e o ataque também estando bem tem a colaboração da defesa, porque as jogadas se iniciam muitas das vezes na defesa. Então é um conjunto. Contando com este excelente ataque e uma defesa melhor ainda, o Grêmio espera ter uma temporada do mesmo jeito que começou. Pois é, Serginho, aí esses números, a retrospectiva aí do Grêmio, que mostra essa grande arrancada. É campeonato gaúcho, né? Tem a fragilidade no campeonato gaúcho, mas está mostrando o Grêmio, com todas essas contratações aí. O Renato já deu até a referência que o jogo contra o Veranópolis na próxima segunda-feira, que será exatamente, ou seja, o time que vai estrear aí na Libertadores da América. Mas, olha, sendo defesa menos vazada do gauchão, ok, mas é menos vazado do Campeonato Brasileiro, o ataque mais positivo do futebol brasileiro nesse momento, né? São números relevantes. Isso é bom, isso dá confiança. Serginho e Gustavo, né? Isso aí sempre é bom porque dá confiança, né? Dá confiança ao grupo, dá confiança ao início de trabalho, diferentemente do ano passado, que o Grêmio iniciou meio capengueando. Acho que isso aí vai dar uma segurança muito importante. É a forma de jogar do Grêmio, né? O Grêmio, tanto o titular como o time misto, ele tem uma forma já de jogar, já caracterizado. A gente escuta a nível de toda a mídia brasileira que o Grêmio é o único time que tem uma forma de jogar, o coletivo já está acostumado, o jogador que entra já sabe, então isso aí leva uma vantagem em relação aos outros. Agora, essa história de que é fraco, é ruim, tanto é que o Grêmio nos fracos tem feito os gols necessários. E não está tomando gol, que também é importante até para a definição do goleiro, né? Qual é o goleiro que vai jogar? O Júlio César mesmo hoje falou que ele foi para a Europa com 19 anos, ficou 6 ou 7 anos lá, aprendeu a jogar com os pés, que é importante. E o time do Grêmio hoje não é um time que rifa muito a bola. O Grêmio é um time que toca a bola, então saindo jogando, conseguindo sair jogando lá de trás até com o goleiro, facilita muito, né? Não, sem dúvida. Depois, primeiramente, a defesa menos vazada com rodízio de goleiro, o que já não é comum. Então, significa que o sistema de jogo que é consistente. E o modelo de jogo do Renato, ele praticamente se repete. Muda algumas peças, mas o modelo de jogo não muda muito. E depois também, o grupo é um grupo, ao meu ver, isso é uma opinião muito particular, tenho se ouvido falar bastante disso, é um grupo mais qualificado do que o do ano passado, com uma possibilidade de uma pré-temporada um pouco mais longa, que não tivemos de 2017 para 2018, em função da ida para o Mundial. Isso possibilitou que o Grêmio se preparasse melhor. Claro, não tivemos uma Recopa Sul-Americana, que foram 2 jogos pesados contra o Independiente no ano passado, que exigiu muito do Grêmio. E este ano nós já iniciamos de uma forma um pouco mais light, né, jogando o gauchão, onde o Grêmio se impôs com facilidade, o que não significa, né, que isso vai se repetir em todos os jogos. Nós tivemos um exemplo domingo, né, Sérgio? Domingo foi uma parada dura lá em Pelotas. Mas foi um time misto, né? Ok, time misto, mas o Grêmio já não conseguiu se impor com, e sem com o a seu mesma... técnico, embora a gente discutiu bastante ontem aqui, que não A presença do Renato acaba... Mas o renato não adianta, ele tem... Fazendo a diferença. Até um comentário que se ouvia hoje num programa de rede nacional, exatamente colocando essa situação. O Renato é um técnico que conseguiu juntar o que era o futebol da época dele com a modernidade do futebol de hoje.
E ele conseguiu juntar isso. Aluno, né? Ele de professor passou a ser aluno na CBF lá. Ele está lá de crachazinho de aluno, de caderno. E tanto é verdade que ele disse, inclusive foi essa declaração que ele deu lá, que ele está aprendendo muito com os novos. Acho que na realidade o Renato, entre aspas, é o falso malandro aqui do Rio de Janeiro. Mas na realidade ele é humilde. É humilde? Em aprender e copiar as coisas que interessam a ele. Ele faz aquele migué de carioca, aquele bom vivant. É a personagem, né? O Darcy se fala Renato Gaúcho. Deixa eu só me meter no co-irmão aí, que não deveria, mas o que eu vi no Renato ali? Vou dizer para vocês o que eu imaginei. O Renato é um vivo, é um esperto. O que ele fez? Quando ele estava em férias, ele disse, eu não vou fazer porque eu não vou perder minhas férias. Agora que o Grêmio está numa posição boa no campeonato, ele foi passar uma semana no Rio. Vai no curso e depois, no fim da tarde, está na praia jogando seu futebol. Ele conseguiu mais 10 dias no Rio de Janeiro. Mas ele falou que era isso mesmo? Corroborando. Não vou sacrificar minhas férias, minha cerveja para fazer curso. Corroborando com o que tu disseste. Ele falou exatamente. O profissional do futebol hoje, ele trabalha muito. É verdade. Ele parece que tem uma vida folgada, mas não. São muitas viagens, concentrações, mas não é só o treinamento. É o emocional, a pressão. Sem dúvida, muita pressão. É jogo a jogo. E aí você, nas férias, ainda tem que ficar 10 dias sentado numa sala de aula. Aí eu tenho que admitir que o Renato foi bem em meio de se rebelar contra... Foi bem, mas eu senti que isso aí... Bom, eu não vou sacrificar minhas férias. Exato. E ele disse isso. Não, E agora ele pode. Ele está numa situação que ele pode sair. O Renato é o rei de criar o fato. Ele é o rei de criar... mais esses dias de férias. Ele é o rei de criar fato. Ele, inclusive, isso nos próprios jogos. Quando o Grêmio não ganha, quando o Grêmio perde, ele muda o foco. Ele cria uma situação, não fala do jogo, não há cobrança em cima do jogador, invade vestiário, ele cria toda aquela situação. Ele chama para ele, tira o foco do resultado. Quando ganha, é uma outra situação. Isso ele fez nas suas férias também. Ele estava de férias, também são as minhas férias, eu não abro mão. Mas ele foi lá na CBF, num dia... E aí questionaram, teve uma coletiva com ele. Mas o que tu vai fazer hoje aqui, Renato? Aqui hoje não tem futebol, o tempo estava nublado, não tinha sol, então eu vim aqui. Ou seja, para chamar a atenção, dizendo que estaria agora, como ele está... Mas isso, querendo, a gente que eu já conheci vários treinadores da época que eu estava no Grêmio, conheci vários, e sempre aquele treinador que chamou a atenção para ele, em determinado, principalmente na derrota, chama atenção para ele, tira atenção para ele e deixa os jogadores mais tranquilos. Não que ele não chame atenção no vestiário, já vi porta fechada, varria o vestiário. Era vamos que vamos lá dentro, uma barbaridade. Agora, chama atenção porque daí a imprensa briga com ele, vai dizer que ele é isso, que ele é aquilo, o treinador... Mas para isso... tu tem que ser uma pessoa diferenciada. Não é qualquer um que faz isso. Lógico não é qualquer um que faz isso. Eu não quero fazer o comparativo, porque são só... Mas o Odair é um técnico, não pode fazer isso. Não, mas ele tem feito. Não. Ele tem feito. E está certo. Puxar a responsabilidade... Não estou falando de puxar... Criar esse tipo que o Renato cria. São pouquíssimos treinadores. Como o Renato não podia lá atrás, quando começou no Grêmio. O Renato hoje... Mas não é da personalidade do Odair fazer isso. Isso também tem muito da característica. Claro, não, eu citei o Odair porque a gente está aqui. Mas eu acho que eu concordo. Qualquer outro treinador do Brasil. Está por cima. Na minha opinião, ninguém... Faz a mídia baba. O mestre de todos é Filipão. O mestre para criar fatos... Uma boa pergunta para vocês dois. Quem foi mais importante no Grêmio, Filipão ou Renato? Renato jogou mais na ponta direita. Muito equilibrado. Estou falando como jogador, não se discute. Muito equilibrado. Hoje não, no geral. No geral, para mim, o Filipão ganhou o Campeonato Brasileiro. Ganhou a Copa Brasil, Libertadores Brasileiro. Eu acho que... Estou dizendo, porque nós vamos medir... Como é que nós vamos medir um treinador? Eu acho que os dois estão importantíssimos. O número de títulos é um indicador. Mas é o único indicador. Futebol é quem ganha, velho. Mas quem eu não acho ganha, que... Segundo é o primeiro dos últimos. Essa história que eu fui bem, cheguei na Libertadores, não me interessa. Mas a posição é muito equilibrada. Muito equilibrada. Só um pouquinho. Isso aí serve muito para Campeonato Gaúcho. Não. Agora em competições como Campeonato Brasileiro, Libertadores... Não, mas chega daquela história, Cadu. Chega daquela história. Isso aí serve muito. Eu estou cansado do Grêmio Internacional, eu estou falando do nível internacional, essa história que chegou a Libertadores, está bom.
Bate palma ali, 2 palmas, só e para Tá bom, 0x0 tá bom, tá. Bola no E centro. ruim é ficar fora de uma Libertadores, tá? Mas claro, uma coisa não exclui a outra, Cadu. Uma coisa não exclui a outra. O que eu estou dizendo, tu só mede como é que tu mede um jogador de futebol? Um centroavante, como é que tu mede? Depende do modelo de jogo. Não, quem faz gol. Centroavante, se Não, não fizer mas gol, não me serve. depende do modelo de jogo. Não, centroavante 9 que não fizer gol, não me serve, desculpe. Goleiro que toma gol. O goleiro pode tomar gol, evidentemente, mas ele não vai querer fazer aqueles milagres e tomar gol que não... Não é tomar gol. O goleiro é sempre aquela tese, ou seja, o goleiro tem que defender as Não, defensáveis. isso que eu tô dizendo. Não adianta tu defender as indefensáveis e tomar gol nas defensáveis. Para mim, eu só vou medir um treinador pela conquista de campeonato. Eu não tenho outra forma. O Renato é muito bom treinador, claro que é. Eu vou dizer assim, para mim, o Filipão não é 10 porque não ganhou o Mundial. Então vamos botar aqui 9,5. O Renato é 9. Isso que eu estou querendo dizer. É muito falta o chato. Deixa eu criar uma crise aí. Deixa eu criar uma crise na ala gremista. Estão equilibrados. O que Só um pouquinho, desequilíbrio brasileiro. Só Tu isso. acha que é o Filipão? Tu concordas com ele ou acho que não? Eu acho que o Filipão tem um passinho à frente do Renato pelo título a mais. Porém, eu acho que os dois O hoje... Renato não ouça isso de você. Mas, mas ele pode nos assistir. Não, só que eu acho que o Renato passará o Filipão. Essa é a minha avaliação. O Renato tem potencial para ir além do Filipão no Grêmio. Vou dizer uma coisa. Em termos de importância para o Grêmio, ou é o Renato, porque foi campeão como dentro jogador. Dentro e fora do campo. Como jogador e como treinador. Aí é outra coisa. Aí, dentro e fora. Aí o Renato passa. E mais, Cadu, aí agora eu vou polemizar um pouco. Eu acho que isso pode acontecer em 2019. Eu acho que o Renato passa o Felipão em 2019. Aí, tudo Essa bem. é a minha avaliação. Essa é a mesma coisa. Quem foi o maior presidente do Grêmio? Se nós formos falar em título, foi Fábio Koff. Sem dúvida. Mas quem é hoje o homem cacifado, até eu disse aí, até para ser o patrono do Grêmio hoje. Mas futebol é momento, Cadu. É Romildo Bonzan. Mas futebol é momento. É Romildo Bonzan. Aqui que eu não posso desfazer, por exemplo, agora na história do Grêmio, se nós estamos falando na história do Grêmio, um grande presidente foi muito importante, para mim foi Eldorado, que construiu agora, o Grêmio. São tópicos diferentes desse, Cláudio. A grandeza... Não dá para a gente ser pontual numa coisa. Nós temos que visualizar em alguns sítios. Sérgio, nós a bancada gremista aqui, eu me atrevo, Cadu, a falar que a grandeza e a sabedoria de Fábio Koff, ela transcendeu a sua gestão. Mas o Romildo também não está... Não, nós não podemos esquecer que o presidente que trabalhou de uma forma silenciosa, né, obviamente, muito inteligente, sábia, o Fábio Koff trabalhou para o Romildo Bolzan, que na época não era uma pessoa de expressão no meio do futebol. O Romildo Bolzan e transformou... Chegou ao Grêmio por Fábio Koff. Sim, por Fábio Koff. Eu conheço todos os detalhes da chegada dele. E Fábio Koff o fez presidente do Grêmio. E aí entra o mérito, né? Claro, a visão do Dr. Fábio tem... ninguém tira o mérito do Dr. Fábio. Não, enxergado no presidente Romildo esse potencial e o Romildo por ter conseguido materializar isso. Né? Não, como no Internacional, para mim, foi o Heraldo Herman. O Heraldo Herman foi o presidente da comissão que construiu o Beira-Rio e depois foi o primeiro campeão brasileiro. Quer dizer, primeiro time do Rio Grande do Sul que passou o Mampituba. Quer dizer, naquela época, vocês se lembram bem disso, quando o Internacional ganhou do Corinthians com aquele gol do Lambari, foi uma festa. Estão lembrados disso? Quer dizer, os clubes gaúchos não ganhavam em São Paulo. Era um tabu. Te lembra? O gol do Lambari foi uma festa. Na realidade, eu não me lembro. Era muito novo. O Cadu também não lembra. Eu sou de uma empresa que tem 65. Mas entrou como menor aprendiz, né? Naquele tempo eu já secava, Cláudio. Nem te lembro, mas já secava. Ali ele estava pensando em começar com a Masal. Nem José ali era um sapatinho no tanque ainda. Né? Cadu, para fortalecer a ideia do Cláudio, hoje eu falando do João Patrício, filho do Heraldo, ele me confessou que naquela época o pai dele, Heraldo, foi convidado para ser governador do estado e ganharia. Ele era tão importante por esse título de 75 que ganharia e declinou. Como o Romildo também, se a vez tivesse o Romildo, também seria eleito. E o Romildo tem o respeito, presidentes como esse, eles têm o respeito dos dois lados. Sem dúvida. Até porque o presidente Romildo, como tinha o presidente Fábio Koff, como tinha o presidente Fernando Carvalho, tinha o respeito dos dois lados. Tem essa rivalidade. Mas o respeito do outro mostra-se através das vitórias das conquistas. Até que não adiantava nada o Dr. Fábio. Frederico Arnaldo Balvê também era outro. O Dr. Fábio indicou o Romildo, mas
O Romildo teve a capacidade de chegar onde está chegando. Não, mas é evidente, foi Isso o que eu falei, né? Aí veio o mérito do Romildo de conseguir materializar tudo aquilo que se esperava dele. Né? E o presidente Romildo continua ou não continua? Porque existe uma brecha, né? Porque o presidente Romildo foi o primeiro me permite só fazer com um mandato de 3 anos. Complementa, né? Com um mandato de 3 anos. Existe uma brecha ali que é meio dúbio. Mas o presidente Romildo disse aqui, sentado aqui, ele disse, olha, existe uma movimentação em relação a isso, mas ele deu até a entender que, não sei, claro que as coisas mudam de um dia para o outro. O que eu posso afirmar e falo agora para o torcedor e associado gremista é que, primeiro, há essa questão de interpretação estatutária e não só do Estatuto Grêmio, mas tem uma questão do Profut, também a lei do Profut, ela tem alguns pontos aí a serem ainda superados. E, deixando de lado o formalismo, não há dúvida que capacidade, vontade e, digamos assim, desejo do torcedor e do associado é que o Romildo continuasse à frente da gestão do Grêmio, porque, primeiro, bem sucedido, conseguiu dar ao Grêmio, né, devolver ao Grêmio a grandeza e a notoriedade que o Grêmio acabou reconquistando. Agora, evidentemente que o presidente Romildo já nos falou isso pessoalmente, que ele só faria isso se não houvesse um consenso no ambiente da situação que forçasse ele a seguir à frente. Ele, evidentemente, que deixaria esse grupo que está em torno dele definir o futuro. Agora, eu não tenho dúvidas que se o Romildo não conseguirem construir um consenso, o Romildo vem de novo e vem com todas as credenciais. Mas o presidente Romildo que foi. Agora é aquela questão de botar o cinturão em jogo, né? O futebol é ciclo, né? Não que o Grêmio, de repente, vai entrar num ciclo negativo, não é isso. Mas são quantos foram os primeiros anos? Foram 2 anos de mandato, presidente. 2 mais 3 anos. Teve gente que saiu e voltou e deu problema. Deu 10 anos depois. Então, isso não quer dizer. Então, vou deixar bem claro. Cara. Se tem capacidade, tem convicção, futebol, para mim, eu já te disse aqui, já disse, vou repetir. Futebol é feito de convicção e riscos. Se tu não tiver nem essas duas coisas, larga, não te apresenta para trabalhar no futebol. Tem que ter convicção e correr riscos. Na vida, né? Na vida se corre risco. Tudo se corre risco. É isso aí. Na vida se corre risco. A vida é assim. A vida é assim. Mas no futebol... atravessar a rua sem olhar para o lado, é lógico. Corre o risco de ser atropelado. Isso aí no futebol, se tu gostar de determinado jogador, tem convicção, contrata. Se ele vai dar errado, bom, faz parte do jogo. Falar nisso, e essas contratações do Grêmio, até o Gustavo fez referência, é uma coisa que é importante no Grêmio, né? Até porque tu disputa competições como essa, depois a gente vai falar no Internacional também, ou seja, diversas competições te obriga até a poupar jogadores, enfim, ter grupo, e aí daqui um pouco tu deixa de ter o time titular. Mas o Grêmio está formando hoje, pelas contratações que teve, e até eu fazia essa referência nesse programa, exatamente um programa de televisão do centro do país, colocando hoje, e deram um exemplo. Pô, o Grêmio trouxe o Diego Tardelli, o Corinthians queria, o Flamengo queria, o Palmeiras queria, o Atlético queria. Aonde é que ele veio parar? Aí ele é um jogador que podia escolher para onde é que eu vou. Ele escolheu o Grêmio. Por quê? Porque o Grêmio hoje é um vencedor. Antigamente, imagina, uma opção como essa, quem é que deixaria de ir para um Flamengo, para um Palmeiras? Jogar na ponta do país, né? Quase isolado. Então, isso mostra o momento do Grêmio. E esse foi o comentário nesse programa esportivo do centro do país. A própria escolha do Diego Tardelli. Por quê? Porque o Grêmio hoje é um vencedor. Mas o Rio Grande do Sul, há muitos anos, ele figura... não, evidente que não tem mais... Como um ambiente, né, líder do cenário do futebol brasileiro. O Rio Grande do Sul, não só pelos títulos nacionais, sul-americanos, mundiais, sede de Copa do Mundo, sede de Copa América, ou seja, o Rio Grande do Sul se tornou ponta no futebol, no cenário do futebol brasileiro. E aí é mérito da dupla Grenal, né? Nós temos que aqui reconhecer isso. Hoje até o tipo... E a respeito disso, Cadu, só, desculpa eu te interromper, eu ouvi uma entrevista do Levir Coupe que eu achei uma preciosidade. O Atlético estava no páreo para contratar o Tardelli, e ele deu uma entrevista numa rádio, numa televisão lá, dizendo o seguinte: olha, nós estamos com salário atrasado, eu não sou o presidente do clube, mas nós estamos com salário atrasado, como é que nós vamos contratar um jogador de R$1 milhão por mês? Não temos, o Atlético está fora, se o presidente me ouvir, o Atlético está fora.
porque eu acho que... Ele até usou uma expressão, Cláudio, se me permite. Dizer isso, né? Olha, o cara tem que ter uma... Ele até usou uma expressão, né? Se eu fosse o presidente, eu não contrataria. Exatamente. Como treinador, eu gostaria de contratar, é óbvio. Né? Isso que a gente hoje, até porque a gente teve aí com a direção da RDC, reuniões tanto com o marketing do Grêmio, com o marketing do Inter, até provocando ações aí que a gente está... vamos realizar na sequência aí. O que aconteceu? Até que foi dito, Grêmio e Internacional trabalham juntos. E o Maurício foi um dos que participou uma dessas reuniões. Quer dizer, o que o Grêmio faz, o que o Inter faz, são sempre em conjunto, dentro e fora de campo. Fora de campo. É que, em realidade, assim, o Marcelo Medeiros e o presidente Romildo são amigos de infância. Então, eles têm muita afinidade. Realmente, nunca houve na história do futebol gaúcho 2 presidentes tão... Foram colegas de aula, né? Houve, sim. O doutor Fábio Koff, quando ajudou o Fernando Carvalho. Sim, mas não tinha essa amizade de infância. Não, mas tinha. teve o Heraldo, não tinha nem idade. o Luiz Carvalho. Doutor Heraldo. Mas não era nesse nível de amizade de infância. Gente. Não, mas o que eu quero dizer é que... Também, eu acho que isso é bom. Que o Grêmio Internacional faz isso. Mas são a grandeza das pessoas. Tu pode ter amigo de infância, ter um que não sei e o outro não ter. Tudo bem. Tu sabe que existe dirigentes raivosos. Em 2 anos... Tu sabe, Serginho, que existe dirigentes raivosos. Sim. Que iam para microfone dizer o que diziam. Em 2 anos e 2 meses... E tu participava de gestão. Incendiários. Não, Cadu, o que eu quis dizer é que o Grêmio Internacional eles se imitam sempre nas coisas boas e coisas ruins. Um faz uma e o outro faz também. O Grêmio foi lá e contratou, por exemplo, o Kleber, e o Internacional foi lá e contratou o Coisa. Não, estou só mexendo. Não estou falando nessa, estou falando em termos de negociações, de patrocínios, de ações de marketing. Ou seja, o que interessa ao Grêmio interessa ao Inter. Até porque aqui nós temos uma filosofia. E vice-versa. Está aqui um grande empresário que sabe muito bem. Aqui, infelizmente, no Rio Grande do Sul, se ele pegar a marca dele e botar só no Internacional, vai dar problema com a torcida do Grêmio. Está aqui um grande empresário, um dos maiores empresários do Rio Grande do Sul. Então, nós temos já em São Paulo, no Rio, não teria esse problema. Aqui, se tu pegar uma determinada marca e colocar o Grêmio hoje, se eu sou dono de uma empresa, não desfazer, o futebol é momento. Estou falando hoje, 19 de fevereiro de 2019. O futebol é resultado. É resultado de momento. Hoje, se eu tivesse uma marca que quisesse... Onde eu iria patrocinar? Eu ia patrocinar o Grêmio. Hoje, entre aspas. Entendeu? Não que o Internacional não merecesse. Mas se eu fizesse isso como empresário, estava liquidado. O que já foi provado. Isso é tão forte que eu não sei se vocês viram no Beira-Rio, a Panvel, nunca ouvi disso, a Panvel é vermelho. A Panvel, tradicionalmente, a cor da Panvel é azul. A Coca-Cola no Grêmio era azul também. A única coisa vermelha que tinha... Ricardo Von Tove teve que se dobrar. A única coisa vermelha que tinha no Olímpico, que eu me lembro que tinha no Olímpico, era o extintor de incêndio. E olha lá que os caras queriam pintar. Não, era a única coisa vermelha que tinha. Caminho para a revisão do seu carro, Casas Pneus. Olha, a gente está em época de férias, em época de colocar o carro na estrada. Então, mais do que nunca, mas se você não viajar também, é uma questão de segurança, tem que fazer a revisão do seu carro lá na Casa dos Pneus, 50 anos de qualidade. E aí, vai botar o carro na estrada, ou mesmo estando na cidade, os pneus não estão legais, os pneus estão ficando desgastados. Então, aproveite as promoções que você sempre encontra lá na Casa dos Pneus. E agora está com promoção, é feirão de pneus lá na Casa dos Pneus. Então, Avenida Ceará, 1055. Passe lá, revisão e aproveite a promoção no Feirão de Pneus, Avenida Ceará, 1055. Nosso dois toques para a DD Internacional, que é o novo participante do mundo do esporte, agregando aí qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo, gerenciamento e consultoria. DD, competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Seu carro está com aquela batidinha chata, deixou no estacionamento, ficou aquilo ali na porta, para-lama, para-choque, então você resolve lá no Martelinho de Ouro. Tome nota do endereço aí, evidentemente aqui em Porto Alegre, né? Fica na Avenida Euclides da Cunha, na Rua Euclides da Cunha 309. Ou você liga, 51, código de área, 3315 2160. Passe lá, ou ligue, converse com o Marcelinho, é tudo junto, tudo em. Com o Marcelinho e resolva seu problema lá no Martelinho de Ouro. Vamos para um rápido intervalo, voltamos na sequência aí. E aí, vendo o Internacional, que teve um jogo treino hoje, hein? Jogo treino no CT 9 é uma expectativa que o Guerreiro tivesse, queria participar desse jogo treino, mas acabou ficando fora até para resolver problemas particulares. Já voltamos. Estamos de volta com nossos dois toques, hoje com Cláudio Bira, Maurício Silva, Sérgio Vasquez, Gustavo Schmidt. Você nos assiste nos canais 24 e 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo ao vivo,
em todas as nossas plataformas digitais. Nosso Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site, www.rdctv.com.br, no YouTube e no Facebook, você participa também, aí mandando a sua mensagem, a sua crítica, a sua pergunta, interagindo conosco, compartilhando, pedindo para que seus amigos compartilhem, né, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV, uma emissora genuinamente gaúcha, focada no Rio Grande do Sul, com produção totalmente local. Estamos aí há pouco mais, né? Somente, como eu disse, há mais de 7 meses, estamos embalando aí, né, a nossa RDC TV. E o nosso WhatsApp também, 51, código de área 998 15 9990. 998 15 9990. Nossos 2 toques para Baidolb. Na Baidolb você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, mas também lá tem automatização de portões, tem casa inteligente. Pessoal do interior aí tem o site. Pessoal de Porto Alegre, 3 endereços aqui em Porto Alegre. Na Benjamin Constant 1315, com a São Pedro, um atendimento ali, um showroom espetacular, lá com o Mauro e com o Rogério. A loja da Avenida Ipiranga, 5.800, e a mais recente loja da Baidolb, na Zona Sul, aqui em Porto Alegre, na Avenida Icaraí, 912. Também para a Multissom. Bom, na Multissom é sempre uma loja bem pertinho de você, tudo em áudio, vídeo, instrumentos musicais, né? E em qualquer cidade, tanto Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que você tem sempre à sua disposição. Além do crédito fácil da Multissom, que você também tem para adquirir lá os produtos da Multissom. Bom, mas o destaque do jogo treino do Inter contra o time do sindicato, né? O sindicato dos atletas, o Inter que venceu por 9-1. Quem nos traz essa reportagem é o repórter Guilherme Paz. Na manhã desta terça-feira, o Internacional se reapresentou no CT Parque Gigante e realizou um jogo-treino contra a equipe do Sindicato dos Atletas Profissionais. Os jogadores que atuaram no jogo contra o Caxias no último domingo fizeram um trabalho regenerativo e não participaram da atividade, com exceção de D'Alessandro e Rafael Sobis. O Inter venceu pelo placar elástico de 9-1. Destaque para Guilherme Parede, que fez 2 gols na atividade. O meio-campista Nonato, que foi um dos destaques do último domingo, disse na manhã de hoje sobre a importância do último jogo para ele. Aquele momento de entrada de campo ali é uma sensação assim indescritível. Ainda mais jogar com o Beira-Rio daquela forma, entrar em campo com grandes jogadores atuando do seu lado. É um sonho de criança que eu tenho, que eu acredito que eu consegui realizar, mas sempre trabalhar por mais. Eu quero trabalhar para alcançar meu nome também, fazer meu nome aqui no Inter, disputar campeonatos. E, como eu disse, é tudo fruto de um trabalho. Acredito que é consequência do dia a dia, dos nossos treinos, da nossa dedicação, do nosso suor, que vão nos trazer coisas boas em 2019. Esse é um dos meninos aí que é uma das promessas internacional. Estreou nesse jogo aí do domingo passado contra o Matheus Henrique. Deixou no Grêmio Internacional. E é uma das promessas, jogadores aí que já se destacou nas categorias de base, o caso do Pedro, centroavante também, que tem essa possibilidade aí. Mas o Paulo Guerreiro, que teria a expectativa de participar desse jogo treino, acabou não participando, foi liberado para as questões profissionais. Mas a opinião de vocês, Mauri e Cláudio Biro, o Internacional tem que melhorar muito até a estreia da Libertadores, até porque o que tem mostrado, né, tem deixado o torcedor bem preocupado. Né? Eu acho que tem que melhorar um pouco, sim, mas o Internacional ano passado começou assim também, né? Começou, depois embalou e chegou onde chegou. E vocês estavam falando nas contratações do Grêmio, eu acho que o Internacional fez 2 grandes contratações. Pedro Lucas e Nonato. São os 2 meninos que estavam na base e entraram. Esse Nonato, eu fiquei impressionado domingo, porque ele entrou, parecia um veterano, não sentiu. Claro que depois ele cansou, né? Ainda é menino, ele não tem o preparo ainda que... E o Pedro Lucas, domingo, ficou muito isolado, ficou sozinho lá na frente. Ele não é aquele centroavantão assim, tipo o Damião, ele é um centroavante que tem mais... ele é o homem de área, um 9, mas ele tem mais, a gente vê que ele tem mais trato com a bola, ele sabe jogar. Então, eu acho que esses 2 meninos, está acontecendo no Internacional o que aconteceu com o Grêmio. Por exemplo. Então, como é que tu vai manter um plantel se tu não trouxer uns meninos de baixo para poder vender? Né? Porque o jogador que já teve na Europa, que tem 24, 25 anos, não tem mais mercado lá fora.
Não é? E o Internacional precisa, sim, vender um jogador por ano. E eu acho, da minha maneira de ver, uma grande sorte, né? O trabalho do pessoal de base ter esses 2 meninos aí que eu brinco até dizendo que foi as melhores contratações que o Internacional fez. Já tá até porque as grandes conquistas do Grêmio Internacional sempre teve uma mescla, né? Jogadores que vieram da base com jogadores que vieram de fora e aí tem essa mescla. Mas não é só o Grêmio Internacional, Cadu. Tu pode ver. Não, hoje é fundamental o trabalho nas categorias de base. Historicamente, todos os times grandes que tiveram bons times tem muitos jogadores que vieram da base. Porque se tu pegar só jogador de fora, só jogador rodado, tu não faz um time. Tu tem que ter um espinhaço, uma cultura do teu. Tu tem que ter jogadores que são identificados como clube e que esses jogadores vêm pela base. Os jogadores que também se identificam com o clube. Eu não vou entrar no mérito da questão técnica, né? Mas um jogador que deixou a sua marca aí, com toda a deficiência técnica, mas fez gol. E aí se viu o sentimento dele quando ele saiu do Grêmio. A gente mostrou a reportagem quando ele se viu do Grêmio, que foi o Jael. Então, tem jogadores que exatamente se identificam, abraçam o clube como tivesse tido uma história lá de tempo atrás, né? E é o caso de jogadores que acabam se tornando ídolos. Esse é um exemplo. O Jael, vou repetir, não entro no mérito da questão técnica dele, mas ele fez aquilo que precisava. Fez gol e deixou a sua marca no Grêmio. Não, o Cláudio tem razão, com exceção de se o time tiver muita grana. Que é o Palmeiras. O Palmeiras hoje é um time importado, não tem ninguém da base. Mas Palmeiras como tem política, muita grana para bancar os caras. Mas olha aqui, aí eu vou usar a frase de Ibsen Pinheiro. Às vezes o dinheiro demais atrapalha. O Palmeiras às vezes demais atrapalha. Mas o Palmeiras como política, em função do orçamento elevado que tem, ele chega a abrir mão do jogador das revelações da base fazendo negócios de venda direta. Ele não passa pelo profissional e ele já é vendido para o exterior, porque não tem espaço no plantel. Mas amanhã isso pode fazer falta. Mas eu não tenho dúvida. Só que ele tem lá em torno de 30 atletas no profissional, né? Atletas qualificados, ganhando uma fortuna. E aí como é que você introduz um menino ali, um garoto? Como é que você vai dar espaço para um garoto poder entrar no time? Então já vende direto. Essa política de muita grana realmente tem um prazo. Deixa eu fazer referência aqui a algumas audiências qualificadas, como todos são eventos, né? Mas aqui, Saul Berchevs na audiência aqui, ó. Carlos Josias na audiência. Uma referência aqui, ó. Conhece o José Luiz Saraiva Marques? Pelo apelido vai saber quem é. Grande Gadanha, qualificando o programa. Abraço a todos. E esse aí é o grande Lula, viu? João Rímoli. Ele é o Lula. Esse é o único Lula que eu cumprimento. Ele é Lula. Não te esconde que tu é Lula. E um abraço para o João Padeiro, que também está na audiência, né? O João Carlos Locke, como sempre, participa conosco aqui, fazendo referência aqui, dizendo que o curso é obrigação, como todos os normais, em referência ao Renato, ao curso que a gente falou na abertura do programa. Vestiário tem que ser blindado, memória fundamental, cada um tem o seu momento, e aí vai. Eu falei essa questão do que o Internacional, perguntei para você se tinha que ter uma melhora em relação aí ao início da Libertadores. Por que chama a atenção é o seguinte... Eu não respondi ainda, estou respondendo. Por favor, então. Internacional... Realmente, o ano passado começou assim, só que esse ano tem uma vantagem. O ano passado a gente recomeçou o ano, iniciou o ano com 8 jogadores do grupo do ano anterior. Esse ano a gente recomeçou o ano com 23 jogadores do ano anterior, ou seja, a base triplicou. Isso realmente, a médio prazo, vai ser melhor que o ano passado, tenho convicção disso. A única coisa que pode atrapalhar o Internacional hoje é a pressa da torcida e a corneta orquestrada pela mídia. O Mauri, com todo respeito, isso aí não pode chegar na comissão técnica. A comissão técnica, a direção, ela tem que ter a convicção. Ela não pode trabalhar em cima de corneta, que tu diz que não é corneta, é uma crítica, mas tudo bem, vamos usar o termo de corneta de imprensa. Não, crítica é quando dos dois lados, quando é só de um lado é corneta. Mas se tem um lado que tem que ser elogiado, tem que ser um outro lado que tem que ser avaliado. O Internacional não está no mesmo patamar do Grêmio.
Não estou falando do Grêmio. Não, para fazer o comparativo, né? Se tu disse que, de repente, uma corneta e crítica... Não, Cadu, e se eu agora, falo nos meus discursos no Conselho Deliberativo, eu falo para todos que estão lá, para os 300, que nunca tem 300, no máximo 250, e o Cláudio sabe disso. Tá bom, claro. Só pode criticar quem elogia. Quem nunca elogia não tem crédito para criticar. Mas a imprensa sempre tem. Se elogia quando está certo, se critica Cadu, quando não está. tem uma parte da mídia que critica sempre. Essa mania persecutória lá no Grêmio se viveu muito disso. Agora Não, eu tô vendo que tem do outro lado também. Então, a que conclusão eu chego? Que a imprensa é isenta. É a culpada de tudo. É isenta, porque os dois lados se sentem perseguidos. Eu não estou falando do Inter. É que assim, tem determinado segmento da imprensa que tem cor, diz que não tem e pega só em cima daquele time, do teu ou do meu, entendeu? E hoje, o Internacional, para crescer, é o que está acontecendo. Tem que ir ganhando. Com bola, como é que é? Depois do 30º replay, se viu que era de cotovelo, tem que ganhar. Daí dá tranquilidade. A vitória traz tranquilidade. Isso aí tem que ser a convicção da comissão técnica. A convicção minha, eu, Mauri, conselheiro, diretor, dirigente e principalmente torcedor. Sei que a vitória traz tranquilidade. Ok, isso é o básico do futebol. Só se tu está se vendo que o Internacional vai estrear na Libertadores com o mesmo time que encerrou no passado. Graças a Deus. Porque até agora, as contratações que o Internacional... Não, Cadu, isso eu estou... As contratações que o Internacional fez até agora, nenhum demonstrou capacidade de ser titular. O que tu fala que é ruim, eu digo que essa é a parte boa, nós vamos entrar com o mesmo time do ano passado, ou seja, com mais experiência, com mais conjunto, essa é a parte boa. Cadu, ano passado, as contratações que o Internacional fez, ninguém acreditava também, acabaram dando certo no meio do caminho. As melancias se ajeitaram quando a carroça andou. Vocês estão lembrados, quando se contrataram esses jogadores que nos levaram ao 3º lugar do Campeonato Brasileiro, no início foram também muito criticados e acabaram acertando. E eu acho que um dos problemas que o Internacional vai ter esse ano, e a torcida está muito ansiosa por isso, é porque ano passado nós fomos 3º. Sim, a régua subiu. Claro, a régua subiu. Então hoje a torcida quer... Mas vamos deixar claro, né, Cláudio? O Internacional, como disse o próprio Odair, no geral o Inter terminou em 3º e fez agora. Agora, o Internacional caiu muito no final do Campeonato Brasileiro. O Inter terminou embaixo. Claro que, no geral, o Inter teve uma boa campanha, exatamente por aquilo que se dizia lá no início. Olha, o campeonato do Inter, em termos de campeonato brasileiro, é apenas para se manter na Série A. A própria direção, o próprio da Alessandro, olha, se ganhar vaga na Sul-Americana é volta olímpica. Essa era o conceito que se tinha. E as coisas, claro, cresceram, o Inter fez por isso. E disputou o título, sim, chegou à liderança do Campeonato Brasileiro. Eu acho que até pelo momento, falasse em Libertadores, o Internacional já teve, entre aspas, sorte do São Paulo ter caído fora, porque querendo ou não querendo... Eu não acredito sorte, futebol... Não, sorte pelo seguinte, sorte ajuda os competentes. Eu nunca vi um competente azarado, nem incompetente com sorte, tudo bem. Mas eu quero dizer o seguinte, querendo ou não querendo São Paulo embaixo, Cláudio, é clássico brasileiro. E clássico é clássico. É 2 jogos iguais. E em compensação, amanhã, se o Tajeres ganhar, vai ter clássico argentino. É clássico. Aí é uma pegada legal, porque nós conversamos lá na praia sobre isso. Né? Isso aí é importante, né, Cláudio? Porque o clássico argentino... Embora eu tenho o seguinte conceito, Libertadores, meu amigo, se tu quer ganhar, tu não vai escolher adversário. Claro que não. Não escolhe adversário. Qualquer campeonato. Não escolhe adversário. Eu iria mais longe. Não escolhe adversário. Eu acho que não é obrigação. Não é obrigação, é uma questão de expectativa e de capacidade, mas passar a primeira fase te põe vivo na Libertadores. Não, tu cresce na Libertadores. Porque, primeiro, tu afasta o fantasma daquela eliminação de primeira fase. E outra, em mata-mata. A cada mata-mata é um novo campeonato. Exatamente. Então, zero a conta. Por isso que eu acho que o clássico argentino favorece o Eu acho que favorece. Porque pode dar qualquer coisa. Tem outra coisa na Libertadores, como é um jogo muito pegado, principalmente contra os argentinos, e qualquer time, que time hoje da América do Sul, essa história de jogar bem, jogar mal, não interessa, tem que ganhar. Claro. Da forma que for, não interessa. Pode deixar cornetear depois do jogo, como tu disse, a mídia jogou mal. Como é que foi? Por quê? Porque Campeonato Brasileiro, tu não ganha só dessa maneira. Libertadores e competições como essa de mata-mata, sim.
Campeonato longo, Libertadores, tu não ganha assim. Tu tem que ter uma regularidade, senão tu não chega. Regularidade Agora, convicção. A gente falou em convicção. Convicção, você tem que ser na escolha do seu banco. Aí o Banco do Rio Grande, é o Banco dos Gaúchos, o nosso banco é o Banrisul. Aquele banco que lhe proporciona aí diversos produtos, como esse está na tela aí, que é o Banrisul Saque Digital. Esse e tantos outros produtos, né? Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul e não baixou o aplicativo, baixe, porque você tem a segurança do Banrisul. Se não é, clique Simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Economizar é comprar bem. Isso você tem no Grupo Zafra, você tem preço e qualidade. E final de semana também, o pessoal que vai para o litoral, viaja, né? Se ficar em Porto Alegre, evidentemente também, né? Mas vai para o litoral, aproveite, passe no Zafra e faça suas compras com preço e qualidade, né? E aí, curta o final de semana. Ou no litoral, ou aqui, mas sempre passando no Grupo Zafra. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida para o último bloco do nosso Dois Toques, na atenção pelo menos algumas das nossas muitas mensagens aqui. Ligeirinho, estamos de volta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, hoje com Cláudio Beira, Maurício Silva, Sérgio Vasques e Gustavo Schmidt. Você nos assiste nos canais 24, 524 da NET para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul. Para o mundo, vamos ao vivo em todas essas plataformas digitais, nosso Twitter, nosso site, no YouTube e no Facebook. Você manda a sua mensagem, eu vou fazer referência a algumas pelo menos, e também compartilhe, né? E mais pessoas compartilhem aí, pedindo seus amigos, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Nossos Dois Toques para Village, serviço contábil, é só você acessar o site da Village, né? E se tornar um cliente, www.village.com.br. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência. É o patrocinador oficial, o Pilar do São José, que faz grande campanha. Perdeu agora nessa rodada do final de semana, perdeu a vice-liderança aí, mas ocupa a terceira posição. O São José, que está na Série C do Campeonato Brasileiro e vem fazendo nos últimos anos aí grandes campanhas. O São José que está agora, que é o foco, é na Série B do Campeonato Brasileiro do próximo ano. E nosso também para micropigmentação capilar, né? Priscila Santarém, um espaço de beleza facial especializado em diversos procedimentos. Contato aí pelo número 999-661410 para ter uma melhor ideia do que é uma micropigmentação. Acesse o site da Priscila, @Priscila_Santarém. Vamos lá para algumas mensagens aqui. O Luciano Severo diz o seguinte, olha, o Grêmio tem uma estrutura de jogo muito bem definida, onde a posse de bola e a constante filtração na área adversária colaboram mais ainda para a solidez defensiva do time. E isso ocorre até quando a entrada dos reservas. Isso aí, quando tem um time definido, tem uma mecânica de jogo, mesmo não tendo os titulares, utilizando os reservas, tu acaba mantendo, né? Mantendo o ritmo, não tenha dúvida. Vamos lá, mais algumas que o Inter tem. Eu já discuti isso aqui, o Grêmio tem e o Inter, e aí eu vou largar essa bola aí para o Mauri e para o Cláudio Bira. O Miro Veiga, boa noite, Cadu e bancada. Um excelente programa direto aqui de Esteio, na casa da Manuela. Ele está aqui, ele mora lá em Laguna, né? Mas faz referência aqui, falando em relação ao Márcio, né? O Márcio, a gente falava antes, ele disse, olha, gauchão é ilusão, cautelinha, parâmetro é Libertadores. Ele está fazendo referência porque a gente no primeiro bloco falou em relação ao que o Grêmio vem mostrando no Campeonato Gaúcho. Mas tu tem que ter consciência disso, tu sabe disso, né? O Campeonato Gaúcho serve para te ajustar, para definir, mas é evidente que tu não pode te enganar com o Campeonato Gaúcho. Mas nessa linha aí de maneira de jogo, esquema de jogo, o Internacional mostrou e tem mostrado dificuldades pela maneira que joga, sempre contra times pequenos. Foi assim ano passado no Campeonato Brasileiro, quando enfrentou o Sport Recife, deixou aquela virada ridícula, Chapecoense, tantos outros. E agora no Campeonato Gaúcho, tem dificuldade de enfrentar exatamente os times pequenos. Ou seja, o Internacional teve uma grande participação também no ano passado no Campeonato Brasileiro, quando enfrentou os times grandes. Isso pode significar alguma coisa boa em termos de Libertadores? Ou... Eu acho que sim, cara. Eu confesso para vocês que eu tenho esperança no Internacional. Tenho porque eu acho que ele tem um grande técnico, um diretor de futebol que conhece, que é do ramo, que tem um bom histórico. Não é? O Internacional está bem dirigido por pessoas dedicadas, pessoas que gostam do Internacional, que têm tradição no Internacional, não é? Filhos de
de ex-presidentes, filhos de patrono, então, aliás, neto de patrono. Isso aí ajuda, né? Porque não são paraquedistas, não são gente que chegou lá por acaso. E lá, falando do esquema de jogo, Cadu, eu me lembro do São Paulo, aqueles tempos áureos, lembra? O São Paulo tinha um padrão de jogo e as categorias de base, todas elas, até o Tele Santana, que imprimiu isso lá, todas a categoria de base já vinha treinando como o time de cima. Quer dizer, quando os meninos entravam, não sentiam o time, e o São Paulo foi, por muitos anos, dominou o futebol brasileiro. Mas, Cadu, eu queria... Vocês no outro bloco, nós estávamos falando aí em audiência qualificada. Eu agora no intervalo... Temos 1 minuto para encerrar, porque tem... Olha, o teu fã-clube está forte aqui, hein? Teu clube está forte aqui, ó. Deixa eu te dizer, eu quero mandar um beijo muito forte para minha netinha mais nova, Alice, e o meu neto Diogo, que me passaram agora uma mensagem dizendo: vovô, manda um beijo para nós. Agora o Cláudio, já que o Cláudio abriu o leque, eu quero mandar um beijo para minha neta Helena, que veio de Portugal, Cadu. Está aqui, é gremista, está lá com a minha filha, com o meu genro. Helena, querida, um beijo do vovô para ti também. Então, os meus não precisam dizer que é colorado, deixa eu aproveitar. São colorados, né? Deixa eu aproveitar que sempre nos assiste lá em Lisboa, em Portugal também, meu filho. Né? Vou entrar nessa linha agora. Um beijo para o meu filho, o João Gabriel, e para minha nora, Renata. Olha aqui, ó. Um abraço ao Mauri, é o Marcelo diretor das categorias de base. Cadu, parabéns pelo programa, um abraço ao Cláudio Bier e ao meu amigo e parceiro do movimento Inter Maior, Maurício Silva. Sucesso a todos vocês. Aí o Marcelo, valeu, Marcelinho. E um beijo para as gurias do Inter Maior, nossas companheiras. Falando em gurias, a Nath Oliveira. Se a Oliveira é bom, a Nath é a nossa super fã aqui da nossa RDC, sempre nos assistindo. Bom, como sempre saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante Churrascaria mais primeira do Grande Sul, referência nacional, hein? Hoje é terça, né? Então terça, quarta e quinta, aos domingos, as promoções do Barranquinho. É o complexo do Barranco sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. Tem 2 endereços aqui em Porto Alegre, ou seja, na Avenida Ipiranga 8113 e a mais recente revenda na Avenida Ceará 370, uma revenda espetacular lá da Kia São Motos. Agora, se você vai uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, um teatro, quer saber de estacionamento, está aí na tela para você. Teletax, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. Se você vai para longe, vai voar alto, você vai de tri, táxi aéreo. Quem viu o programa pela metade, quer ver na nossa reprise, né? Ou quem está vendo agora na reprise também está vendo, né? A partir da 1h da madrugada, a reprise do nosso 2 Toques aqui na RDC TV. Na sequência, o Jornal da RDC com a Lília Belim trazendo todas as informações do dia. E logo após, o Cruzando as Conversas, sempre com assuntos extremamente relevantes, com a apresentação de Ricardo Azeredo, que é um dos jornalistas mais premiados do Brasil. O assunto hoje, dessa terça-feira, são 4 deputados estaduais para debater sobre a conjuntura política, os 50 primeiros dias do governo Eduardo Leite, além de analisar o papel da base aliada, da oposição e do bloco independente na Assembleia Legislativa. Então, continuem aqui com a programação da nossa RDC TV. O nosso 2 Toques volta amanhã a partir das 21 horas. Obrigado, até lá. Tchau, tchau. Toques. Oferecimento Kia e Lifan São Motors. Avenida Ipiranga 8113 e Ceará 370. E Gêmeo Ex Previdência e Seguro de Pessoas.